Sejam bem-vindos. Meu nome é Rubem Machado. Sou engenheiro e mestre em engenharia elétrica. Em etapas anteriores, fizemos a definição do número mínimo de pontos de tomada na nossa edificação de referência. Também fizemos uso da norma ABNT NBR 5410 para definirmos a potência mínima para esses pontos de utilização, nossos pontos de tomadas. Lembrando que as regras utilizadas se referem a locais de habitação, conforme definido. Para outros tipos de instalações, mais adiante faremos novos comentários e ou considerações. Durante todo o desenvolvimento desse trabalho anterior, sempre procuramos destacar que esses padrões mínimos da norma somente se justificam se as demandas e os hábitos dos usuários forem completamente ignorados, priorizando-se minimizar os custos de implantação dos circuitos elétricos. Também procurou-se destacar que, sempre, a definição dos circuitos elétricos redundará em um padrão de uso para a instalação e, portanto, poder-se-á ter mais ou menos restrições nesses usos. Nesse slide, tem-se o resumo dos levantamentos feitos nas etapas anteriores, seguindo o padrão da 5410 para instalações de habitação. Somente para lembrar, para o sistema de iluminação, definiu-se uma potência máxima aparente de 2060 volt-ampere. Para as tomadas de uso geral, definiu-se uma máxima potência aparente de 9,1 kV-ampere. Para as tomadas de uso específico, pontos de utilização necessários à alimentação dos chuveiros elétricos previstos para a edificação, definiu-se uma potência aparente unitária de 7.800 volt-ampere, ou 7.800 watts, supondo o fator de potência unitário. Dessa forma, a carga instalada em nossa edificação será de 26,76 kV-ampere. Obviamente, para que, em algum momento, nossa instalação absorva esta potência, todos os pontos de utilização deverão estar operando no máximo de sua capacidade de projeto especificado. Vamos começar a entender as implicações de nossas especificações até o momento. Neste slide, tem-se a tabela 1 da norma de distribuição que trata do fornecimento de energia elétrica em tensão secundária com rede de distribuição aérea para edificações individuais, disponibilizada por nossa concessionária de distribuição de energia elétrica de referência, a CEMIG. Aqui fica claro que, com uma carga instalada de 26,76 kV-ampere, nossa edificação não se enquadra nos fornecimentos tipo A, monofásico, e tipo B, bifásico 3 fios, pois estes estão disponíveis somente para instalações cuja carga instalada seja inferior a 16 kW. Conforme veremos mais adiante,
Com este valor de 26,76 kVA de carga instalada, teríamos que verificar o enquadramento em um fornecimento tipo C, sistema trifásico a 4 fios. O enquadramento nos tipos de fornecimento A, B ou C é fator relevante, pois guarda vínculo com tarifação mínima, ou seja, valor da conta de energia elétrica, principalmente se o perfil de uso dos usuários os colocarem em padrões de baixo consumo. Por isso, é que temos que fazer algumas considerações importantes. Vamos analisar uma primeira possibilidade real. Suponhamos que em nossa análise prévia junto à concessionária, confirmamos a impossibilidade de termos alimentação trifásica para a instalação que estamos iniciando o nosso projeto. Isso pode significar que, para termos disponível o sistema trifásico, teremos que arcar com os custos de adequações do sistema de distribuição de energia elétrica da concessionária. Deve-se ressaltar que estes custos podem ser elevados. Assim, temos duas opções. Primeira, manter as especificações e arcar com os custos junto à concessionária de energia elétrica, ou operar no levantamento de cargas para tentar a adequação necessária aos tipos de fornecimento tipo A ou tipo B. Torna-se oportuno, então, avaliarmos as possibilidades de adequações para evitarmos o custo de reconfiguração do sistema elétrico de distribuição, visando o fornecimento tipo C. Vejamos, tanto a iluminação quanto a potência das tomadas de uso geral foram definidas com base na 5410, que levou em conta as dimensões da edificação e seus tipos de recinto. Como esses valores já são mínimos para as condições atuais, modificá-los implica em alterarmos as dimensões da edificação. Assumindo que não queremos modificar a edificação e sabendo que a potência instalada, associada à iluminação e às tomadas de uso geral, juntas, totalizam 11,16 kVA, nossa instalação somente poderia buscar o enquadramento para um fornecimento tipo B. Para isso, a sua potência instalada não poderá superar os 16 kW. Então, vejamos. Conforme calculado, a potência aparente de iluminação e tomadas de uso geral totalizam 11,16 kVA, ou, se assumirmos um fator de potência conservador de 0,92, temos uma potência ativa de 10,267 kW. Tomando o limite de carga instalada de 16 kW para um fornecimento tipo B e subtraindo a potência conjunta máxima dos sistemas de iluminação e tomadas de uso geral, que, conforme acabamos de mencionar, totalizam 10,267 kW, temos uma sobra de aproximadamente 5,73 kW. Essa seria a máxima potência para aquelas únicas outras cargas que incluímos em nosso levantamento de cargas
e que temos alguma margem de manobra: os chuveiros elétricos, tomadas de uso específico. Assim, uma opção seria permitir um único chuveiro na instalação, cuja máxima potência seja inferior aos 5,73 kW que acabamos de calcular. Assim, se impusermos essa restrição de uso, um único chuveiro elétrico cuja potência seja inferior a 5,73 kW, evitamos o custo de reconfiguração do sistema elétrico da concessionária de energia. Nossa edificação estaria apta a, havendo essa possibilidade, se enquadrar no fornecimento tipo B, faixa B2, cujo padrão terá um disjuntor termomagnético de 63 amperes de corrente nominal. Agora, vamos analisar a situação em que o usuário não deseja abrir mão dos 2 chuveiros elétricos e opta por arcar com eventuais custos de adequação no sistema de distribuição, caso o mesmo não comporte nossa edificação com as características de padrão de fornecimento demandados. Conforme podemos ver nesta tabela destacada no slide, se partirmos para o fornecimento tipo C, temos um outro parâmetro que devemos definir: a demanda de nossa instalação. Primeiro, temos que entender o que é demanda. Depois, temos que aprender a calculá-la. Enquanto estávamos focados na análise de viabilidade de fornecimentos tipo A ou B, nosso parâmetro de referência era a carga instalada, ou seja, a soma das potências de todas as cargas previstas de uso na nossa instalação. Ou, dizendo de outra forma, a soma das potências de todos os equipamentos previstos de uso na instalação e que consumam energia elétrica. Na verdade, por enquanto, nosso levantamento de cargas somente utilizou como referência o mínimo prescrito na norma 5410. Assim, esse mínimo, em última instância, estará nos limitando ao máximo de cargas que podemos instalar e ou usar na edificação. Ou seja, em última instância, se uso o mínimo prescrito na 5410, com relação ao levantamento de carga, este passa a ser o limite máximo de soma de potências dos equipamentos que posso ter prontos para uso na minha instalação. Inicialmente, vamos trabalhar com esses valores. No material na sequência, iremos abordar casos mais gerais, ou seja, qualquer tipo de instalação. Obviamente, em um primeiro momento, estamos focados em instalações alimentadas em baixa tensão. Vejamos. Conforme já mencionamos, nossa instalação possui, neste caso presente, definição de 26,76 kVA de potência instalada. Na nota em destaque nesta página, podemos verificar que para este valor de potência instalada, nossa instalação deve ser enquadrada em uma das faixas de fornecimento de C2 a C7. Para efetuarmos esse enquadramento, necessitamos de especificar a demanda provável. A questão aqui é a seguinte: muito provavelmente, ao longo do tempo,
nem todas as cargas instaladas estarão operando simultaneamente. Com isso, a expectativa é que, em um dado momento, nossa instalação esteja demandando, naquele momento, uma potência menor que o total de 26,76 kVA. Assim, a demanda expressa justamente isso. Do total de cargas instaladas, qual é a máxima potência que esperamos que estejam em utilização simultânea em algum instante de tempo na nossa instalação? Essa projeção de demanda basicamente pode se enquadrar em dois casos. Primeiro, se os usuários da instalação sendo projetada já ocupam uma outra ou a mesma edificação, o monitoramento desta nos permite obter com boa exatidão a mensuração da demanda. Segundo, se trata-se de uma nova instalação, sem uma referência de padrão de uso confiável, ou de uma edificação na qual não se tem informação de destinação, então a definição de demanda é complexa. Aqui, as referências mínimas prescritas na 5410 podem até se justificar. Em qualquer desses dois casos, informações obtidas dos usuários, caso conhecidos e disponíveis, podem ser de grande valia. De qualquer forma, as concessionárias de energia elétrica, dada a natureza de suas atividades, possuem uma boa base de informações consistente a respeito do uso de instalações e normalmente disponibilizam metodologias de cálculo de demanda que podem servir como referência caso não haja informações a priori por parte dos projetistas. Deve-se deixar bem claro, definir a demanda não é trivial e possui impacto nas especificações a serem feitas, em um primeiro momento, no padrão de entrada e no sistema de tarifas, e em um segundo momento, na usabilidade, na escalabilidade e flexibilidade de uso das instalações elétricas. Na norma de distribuição NT 51 da CEMIG, a concessionária de distribuição de energia elétrica que nós estamos usando como referência, anteriormente já mencionado nesse nosso conteúdo, indica-se uma metodologia de cálculo para a carga instalada e para a demanda de uma instalação. Assim, não havendo informações suficientes com relação ao uso da instalação, pode-se utilizar esse modelo de referência. Deve-se ressaltar mais uma vez, essa metodologia é uma alternativa à falta de conhecimento das demandas e ao uso das instalações pelos usuários. No mundo ideal, deveria ser uma exceção à regra. No próximo material, abordaremos isto com mais detalhes. Neste slide, se destaca mais uma parte da ND 5.1. Deixa-se bem claro, conforme trecho em destaque, que é do consumidor, melhor seria dizer do projetista, a responsabilidade da escolha do critério a ser adotado para cálculo da demanda da edificação. Neste mesmo material se define uma equação para cálculo da demanda. Vamos, a partir de agora, trabalhar na aplicação desta equação, desta metodologia de cálculo
para demanda provável de uma instalação. Nesta equação, D é a demanda que desejamos calcular. As outras letras, nós vamos ter que detalhá-las. A primeira delas é a letra A, que é a demanda referente à iluminação e tomadas, dada pelas tabelas 10 e 11. No nosso caso, como se trata de edificação residencial, teríamos que utilizar a tabela 10. Caso estivéssemos trabalhando com unidades consumidoras não residenciais, utilizaríamos então a tabela 11. No nosso presente caso, a potência de tomadas de uso geral é de 9,1 kVA e a potência da iluminação é de 2,6 kVA. A soma desses dois valores é de 11,16 kVA. Utilizando um fator de potência de 0,92, isso corresponderia a algo em torno de 10,27 kW. Pela tabela 10, em destaque nesse slide, o fator de demanda será, para essa potência, de 0,45. Para uma carga instalada acima de 10 kW, que é o nosso caso. Esse fator de demanda de 0,45 significa que esperamos, no uso normal da nossa instalação, que jamais utilizaremos mais do que 45% de todas as tomadas e de todas as lâmpadas simultaneamente. Com isso, a demanda referente à iluminação e tomadas de uso geral nos fornece 5,22 kVA para o nosso presente projeto. A outra letra é a B, que é a demanda relativa aos aparelhos eletrodomésticos e de aquecimento. Os fatores de demanda dados pela tabela 13 devem ser aplicados separadamente à carga instalada de acordo com os seguintes grupos de aparelhos: B1, chuveiros, torneiras e cafeteiras elétricas. No nosso caso, como temos 2 chuveiros elétricos, podemos utilizar um fator de demanda, segundo essa tabela 13 em destaque, de 0,92. B2, aquecedores de água por acumulação e por passagem. No nosso levantamento de carga mínimo, não temos nenhuma carga explicitamente incluídos aqui. B3, fornos, fogões e aparelhos do tipo grill. Também, no nosso levantamento de carga mínimo, não destacamos nenhuma carga explicitamente incluídos aqui. Caso tivéssemos explicitado cargas nesse parâmetro, a gente poderia utilizar a tabela 12 para cálculo desse fator de demanda. B4, máquinas de lavar e secar roupas, máquinas de lavar louças e ferro elétrico. Também, no nosso levantamento, nós não destacamos nenhuma carga que podem ser explicitamente incluídos nesse parâmetro. Por último, B5, demais aparelhos elétricos, TV, conjunto de som, ventilador, geladeira, freezer, torradeira, liquidificador, batedeira, exaustor, ebulidor, por exemplo. Também aqui, no nosso levantamento de carga mínimo, não temos nenhuma carga explicitamente incluídos aqui.
A letra C na equação é a demanda dos aparelhos condicionadores de ar, determinada pela tabela 13. A letra D se refere à demanda de motores elétricos, dada pelas tabelas 14 e 15. A letra E é a demanda de máquinas de solda e transformador, determinada segundo o especificado de forma detalhada no texto dessa norma. No nosso caso presente, nenhum desses itens possuem cargas explicitamente definidas no nosso levantamento mínimo de cargas. Somente para deixar bem claro, quando digo item explicitamente discriminado no levantamento de cargas, quero dizer aqueles equipamentos que fizemos destaque e os citamos nominalmente no nosso levantamento feito. Se vocês se lembrarem, quando especificamos as potências da instalação, utilizando o mínimo da 5410, usamos potências de referência, 100 ou 600 volt-ampere, para irmos efetuando a totalização. Então, em um dado cômodo, a gente verificava quantas tomadas tínhamos e associávamos uma dada potência para cada uma das tomadas naquele ambiente. E aí obtínhamos uma potência total para cada recinto, para cada cômodo. As únicas cargas citadas nominalmente foram os chuveiros elétricos. Por isso, na equação de demanda, toda vez que em nosso levantamento não utilizamos nominalmente equipamentos descritos em cada letra, o valor da mesma, na equação, vai ser zero. Considerando os valores que anteriormente calculamos, obtemos uma demanda igual a 19,372 kVA. E com isso, podemos definir a faixa de fornecimento, no caso, a C2, cuja corrente nominal do disjuntor termomagnético no padrão de entrada é de 63 amperes. Assumindo que haja, por parte da concessionária de energia elétrica, viabilidade para conectarmos nossa instalação ao seu sistema de distribuição, conforme veremos em outros materiais, essa é a primeira definição importante para nós efetivamente iniciarmos nossas especificações ou, de forma mais direta, nosso projeto propriamente dito. Enfim, agora dispomos das características da alimentação elétrica a ser utilizada em nosso projeto. Agora conhecemos os nossos parâmetros associados às características de fornecimento. Vamos encerrar o presente material por aqui. Na sequência, exploraremos um novo levantamento de cargas para nossa instalação, supondo que fizemos o mesmo a partir de informações prévias, por exemplo, disponibilizadas pelos usuários. Exploraremos alternativas para a especificação da carga instalada e da demanda prevista para a instalação. Por ora, muito obrigado.